Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa casa, encarnados e desencarnados. Fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nesta manhã, revitalizando as nossas energias, que sejamos todos atendidos e assistidos naquilo que mais necessitamos nesse momento. Vamos pedindo iluminação ao nosso irmão, amigo, companheiro Paulo para o Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Alô, bom dia a todos. Voltando mais uma vez, fazer uma palestrinha. Como fala minha amiga, ela não fala palestra, que eu gosto mais. Palestra é um negócio bastante, né? Só quem é palestrante que faz palestra, não é o meu caso. Mas eu queria estender só mais um pouquinho as palavras do meu amigo a respeito da oração que ele fez. Essa é uma parte muito importante, que nós estamos aqui reunidos, são vários espíritos encarnados e desencarnados, congregando corações e mentes, e a gente tem sim que aproveitar esse momento para nos ligar ao alto e pedir por nós, e pedir por aqueles que sabemos que pedem um auxílio, um socorro. Essa é a hora. A palestra é importante? É, porque ela pode trazer uma curiosidade sobre o assunto para cada um de vocês. Mas esse momento de expandir o seu sentimento, o seu coração e a sua mente, para captar o que vem do alto. Como dizem aqueles que mais entendem, a nossa consciência alerta fica iluminada pela divindade. Essa é a parte mais legal, mais primordial. Da palestra de hoje, nós vamos finalizar o capítulo Lei de Liberdade, através de um assunto específico que se chama fatalidade. Um pouquinho de conhecimento do futuro. Fatalidade é um assunto que está, assim, como outros assuntos no livro, muito ligado a nós ainda. Eu espero que com o nosso pequenino estudo, e para quem quiser desenvolver mais, está no livro no livro dos Espíritos, no livro 3, esse capítulo de leis morais, e um dos capítulos é Lei de Liberdade, que finaliza o capítulo. Hoje, especificamente, então, nós vamos falar sobre fatalidade. Espero que nós todos, consigamos entender algumas coisas e entender que tem muita coisa que é lenda, fez parte do nosso caminhar existencial de outras épocas e até no dia de hoje. Eu me lembro muito bem que era comum, a partir das 7 horas da noite, tinha a mãe de um amiguinho que reunia todos nós crianças, que ficava jogando bola, taco, aquelas brincadeiras de rua, para falar as coisas que existia, que saía todo mundo, meio com o olho assim, nossa, sabe? E é claro, a boa vontade de falar de coisas além da vida, e só que dessas coisas tinha muita coisa que é lenda, fazia parte da nossa cultura. Fatalidade é uma delas. A gente, às vezes,
usa erroneamente essa expressão. Não é uma palavra vã, vocês vão perceber, mas ela não tem toda a dimensão que a gente costuma dar. Então, a primeira pergunta e resposta, perguntas de Kardec, resposta do espírito, da equipe espiritual, que eu costumo dizer, é assim, ó: existe fatalidade? Ou melhor, todos os acontecimentos são anteriormente determinados? Tende a gente a levar para aquele negócio de destino. A pessoa está destinada a determinada forma de viver. E aí ele complementa a pergunta: como fica o nosso livre-arbítrio? Já que o Espiritismo fala tanto em livre-arbítrio, né? Tem fatalidade? Existe um planejamento anterior para atividades da nossa vida aqui na Terra? E como fica o nosso livre-arbítrio? E a resposta é assim: a fatalidade só existe no que diz respeito às escolhas feitas pelo espírito ao encarnar. Já começou, né, Cris? A gente está falando sobre isso. Então, quando nós estamos prestes a voltar para essa dimensão do nosso planeta, que costumamos falar dimensão material, nós fazemos escolhas que já mostra que nós temos esse livre-arbítrio de escolher por aquilo. Eu estou falando de coisa importante. Ele vai falar aqui na resposta de marcos mesmos que fazem parte do nosso viver. E ele está dizendo assim, ele não respondeu sim nem não, mas na minha linguagem eu posso falar: existe fatalidade? Mais ou menos. Ela só existe no que diz respeito às escolhas feitas por você mesmo, antes de encarnar. De submeter-se a esta ou aquela provação. Ao escolhê-la, traça para si mesmo uma espécie de destino. Olha que interessante. Que é a própria consequência da posição em que se encontra. Então, o que chamamos de destino, fomos nós que escolhemos os marcos principais. Não é tudo, não. É aquilo que realmente faz diferença na nossa vida. E as consequências da sua escolha formam como que um destino para você mesmo. Refiro-me às provações físicas. Esse detalhe é muito importante. Ele está falando das provações nesse plano, física. Pois, quanto às provações morais e as tentações, o espírito conserva o livre-arbítrio sobre o bem e o mal. É sempre senhor para ceder ou resistir a essas tentações. Então, concluímos dessa primeira parte da resposta que as leis morais que trata no livro 3 de leis morais, todas as leis morais, em termos de liberdade, e no caso da fatalidade, ela é intrínseca a nós, espíritos criados por Deus. Como uma flor, quando foi criada, o perfume dela já está lá. Essas qualidades que se tornarão virtude pelo nosso próprio esforço e vontade, e persistência e disciplina, serão virtudes um dia, nasceu conosco. Atributos que Deus nos deu. Então, o que ele fala aqui sobre as leis morais estão dentro de nós
e ela faz com que nós seremos sempre senhor de ceder ou de resistir a um mal e a um bem, que já faz parte da nossa moral, não tem nada a ver com a provação física, um acidente, uma doença, enfim, os acontecimentos da vida. Aí ele passa para a segunda etapa da resposta. Um bom espírito, vendo-nos fraquejar, pode vir em nossa ajuda, mas não pode dominar a nossa vontade. Então eles vêm, sugerem, através, e não interferem na nossa vontade. É nós que temos que decidir sim ou não. Recebi um bom conselho e vou seguir, recebi um conselho que não vou seguir, ou recebi um mau conselho e vou seguir porque eu estou a fim de fazer isso. Essa vontade é nossa. Um bom espírito não interfere. E os espíritos que nós chamamos assim, ainda ignorantes, inferiores, que não têm esse respeito, eles podem fazer com mais força, com mais vontade de tentar mudar a nossa vontade, mas também eles não conseguem atuar em cima da nossa vontade. Não tire a sua responsabilidade. Foi você que decidiu. Você que resolveu aceitar um determinado conselho ou não. Por mais, uma palavra que eu não gosto muito, mas eu vou usar para reforçar esse conceito, por mais trevoso que seja um espírito, ele não consegue mexer com a nossa vontade, a não ser que nós permitamos que isso aconteça. E quando tiver essa permissão, nós damos essa permissão, aí eles atuam mesmo. Eles vão bastante longe. O espírito, um espírito bom já, o papel dele é tentar nos ajudar, nos alavancar para a gente modificar os nossos pensamentos, e mudando os pensamentos, porque o pensamento é que ele dá uma forma nas nossas ideias, e ele vai mexer com a nossa vontade, e ele vai mexer com a nossa disciplina. Ele para um momento bem antes. A seguinte pergunta, eu quero falar que as perguntas eu fui separando, não estão todas aqui desse capítulo, porque eu separei aquelas que eu achava que a gente devia conversar hoje. Por isso eu falo, se quiserem expandir mais sobre o assunto, está lá no Livro dos Espíritos, capítulo Lei de Liberdade, o assunto fatalidade. Pergunta, há pessoas que parecem sair da água fervente para cair no fogo. A desgraça faz parte de seu destino? Resposta, talvez sejam provações a que devam ser submetidas e que elas mesmos escolheram. Então os espíritos reforçam, foi você que escolheu, você tem essa condição. É isso. A grande maioria de todos nós estamos numa situação de elevação não, de formação espiritual, que no plano espiritual, lá, sendo preparado para voltar aqui nesta dimensão da Terra, a gente tem condição de participar sim das provações que vão fazer parte do nosso caminhar. Pensem bem nisso, as principais. Queimei o dedo no fogo. É um acontecimento, uma distração, uma má decisão, tem disso também. Mas as grandes, aquelas que podem modificar a nossa moral ou a nossa forma de viver, essas a gente participa da escolha. A grande maioria de todos nós.
E ele complementa a resposta assim: mas de novo, vós atribuís ao destino a responsabilidade por algo que na maioria das vezes é a consequência do vosso próprio erro. Então ele bate muito nessa tecla, sabe? A gente exagerou no que seja fatalidade ou destino. Ele fala, ó, calma, vai com calma. Aí eu pus uma nota aqui. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que ao nosso próprio erro. Se a influência dos espíritos contribui para isso, algumas vezes, sempre podemos livrar-nos dessa influência, repelindo as ideias que nos sugerem quando são ruins. Então ele reforça esse conhecimento para todos nós. Nós escolhemos, nós temos a vontade, nós temos o dever de prestar atenção nessa vontade, porque a responsabilidade é nossa. Se nós entronizarmos esse conceito, nós vamos ver que é verdade. É mais fácil você falar que a sorte não me ajudou, fulano me atrapalhou, a situação da minha vida, e não é verdade. Isso não é verdade. Nós erramos, nós escolhemos mal, nós não soubemos distinguir. Como diz Joana, às vezes falta para nós o discernimento para ir para a melhor escolha. Então tem escolha mais ou menos ruim? Tem. E está dentro da nossa capacidade de análise, escolher a melhor atitude diante de uma ação. A ponto de Joana falar assim, o importante não é o acontecimento, o importante é como reagimos aos acontecimentos. Isso que é importante. Como que a gente se posiciona mentalmente, porque mentalmente é que vai nos induzir a ter uma ação. Algumas pessoas que só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Não existe nisso uma fatalidade? A resposta é: nada é fatal. No verdadeiro sentido da palavra, se nós nos fixarmos ao verdadeiro sentido da palavra fatal, nada é fatal. Senão, olha que legal isso. Senão o instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou outro, vós não podeis livrar-vos dele. Mas eu acabei de falar, tem pessoa que parece que vai sucumbir àquele acontecimento e não sucumbe. Ele acaba sendo assistido por médicos e tal, é um caso de acidente de um carro que eu estou pensando, e acaba saindo da morte. Então, é porque não é o momento da morte dele. Porque quando chega o momento da morte, isso é fatal. Olha o emprego que ele dá para a palavra fatal. É esse instante que não tem jeito para todos nós, graças a Deus. Chegou a hora da gente partir desse mundo, chegou a hora. Ponto final. Isso é fatal. Pergunta seguinte. Assim, seja qual for o risco que nos ameace, não morremos se a hora não tiver chegado? Não perecerás. Porém, quando for a hora de sua partida, nada pode livrar-te dela. Deus, soberano, justo e bom, sabe com antecedência por qual tipo de morte partirás deste mundo.
Muitas vezes você também o sabe, quando fez a escolha desta ou daquela existência. Percebeu como é importante para todos nós isso? Como a gente realmente escolhe? Alguém pode estar pensando assim, mas às vezes assim a pessoa é tão materializada que ela não consegue talvez perceber que morreu. Imagina escolher a próxima prova da próxima existência. Todos nós temos o eu superior, que nessa hora a consciência expande porque vem de Deus. E você é ajudado a escolher, porque se também pensarmos no assunto, será que eu tenho condição de escolher qual será a melhor família, religião não, região, enfim, que gênero de provas eu possa ter que me provoque a vontade de progredir espiritualmente? Olha, sinceramente, olhando para mim hoje aqui, junto com vocês, eu falo, não tenho. Eu provavelmente vou escolher coisa errada. Mas é que eu não escolho sozinho. Eu escolho junto com equipes de espíritos, amparado pela divindade. E nessa hora, a minha consciência se extrapõe, e aí eu consigo entender que tal tipo, tal jeito vai ser melhor para mim. Se depois de encarnado eu vou fazer ou não, é uma outra história. Mas, naquele momento, você está apto a perceber o que foi falado para você, né? Pergunta: sendo infalível a hora da morte, conclui-se que as preocupações que se toma para evitá-la são inúteis. Eles respondem: não, pois as preocupações que tomais vos são sugeridas com o objetivo de evitar a morte que vos ameaça, que talvez não seja o momento definido por Deus ainda. Então, olha como a nossa vida é rica. Sabe, é assim, já que vai ter a hora mesmo, então para que me preocupar? Se preocupa sim. Desculpe o que eu vou falar, mas se deu uma dorzinha no coração, procura o médico. Procura as formas de você prorrogar esse momento. Porque se for o momento da sua morte corporal, o espírito é imortal, você recebe uma prorrogação. Então essa preocupação, além de tudo, não está só surgindo por livre. A todo momento tem espíritos familiares, protetores, amigos, os anjos da guarda, que falam, vai lá ver, veja esse negócio aí, não está na hora de sair com o carro agora. Então existe toda uma influenciação junto de nós, porque somos ainda crianças espirituais, estamos ainda aprendendo a viver, que eles cuidam no que for possível e permitido. Então, se houver uma preocupação, vai atrás dela, sim. Tire a preocupação de outro jeito, não assim, não adianta mesmo, a hora que chegar a hora, chega a hora. Eles falaram. Por que Deus faz-nos correr riscos que não será fatal? Por que será que Deus faz isso? Nós corremos riscos que não chegam na fatalidade da morte. Olha que interessante a resposta e que verdadeira que ela é. Quando tua vida é posta em perigo, trata-se de um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de desviar-te do mal
e tornar-te melhor. Quantas pessoas ficamos sabendo que tinham um ritmo de vida alucinante, regado a paixões e que não estava nem aí, e que de repente toma um tranco e a pessoa muda de vida. Pode acontecer conosco mesmo. Eu acho que a maioria de nós, às vezes, desculpa a expressão, mas a gente fala, bateu com a bunda na cerca, né? A gente sente o quase morte, mas não chegou a hora ainda. Então você começa a ter outra visão da sua vida, do jeito que você está agindo, da forma como você está disponibilizando as suas energias, todo aquele processo do corpo orgânico de dar condições de vida que você fala, peraí, desse jeito eu vou acabar morrendo. É por isso, do jeito que está escrito aqui na resposta, muito provavelmente foi você mesmo que pediu, se eu estiver carregando muito nos meus desajustes, dá um jeito de me avisar. E pode ser que você mude. Pode ser que você não mude, mas pode ser que você, fala, parei. A fim de desviar-te, desviar do mal e tornar-te melhor. Pelos perigos que correis, Deus vos lembra da vossa fraqueza e da fragilidade da vossa existência. Examinando-se a causa e a natureza do perigo, vê-se que, quase sempre, as consequências foram a punição por um erro cometido ou por um dever negligenciado. Deus assim vos adverte, para que volteis para vós mesmos e vos corrijais. Deus não vai corrigir ninguém, não. Quem tem que corrigir nós somos nós mesmos. Recebemos amparo, recebemos ajuda, mas a atitude tem que ser nossa. Pergunta: o espírito sabe de antemão o gênero de morte a que deve sucumbir? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer de uma maneira que de outra. Perceberam como ele vive retornando ao assunto assim, não é fatal. Você escolheu. Se você escolheu, você está vivendo a consequência do que você escolheu. Então você pode saber o seu gênero de morte, é só você olhar para o seu gênero de vida, que você vai ter uma ideia de qual seria a forma como você vai partir deste mundo. Pergunta: há fatos que devem acontecer forçosamente e contra as quais a vontade dos espíritos não pode conjurar. A vontade dos espíritos não pode conjurar, ou seja, mudar aquilo lá é forçoso mesmo acontecer? Sim. Mas que tu, em estado de espírito, viste e pressentiste quando fizeste tua escolha. Então, mais uma vez, não é sorte, não é destino, não é Deus, não é você escolheu. Pensa nisso. É uma escolha particular de cada um. Apenas as grandes dores, os acontecimentos importantes, a que podem influenciar sobre a sua moral, são previstas por Deus, pois são úteis à tua purificação e ao teu aprendizado. Essas palavras de baixo são minhas mesmo. Eu li e escrevi do meu jeito. Tire da sua mente que tudo o que acontece esteja escrito.
Vou ler de novo. Tire de sua mente que tudo que acontece esteja escrito. Um acontecimento, na maioria das vezes, é a consequência de uma imprudência ou por um ato espontâneo da tua vontade. Você decidiu na hora. Eu vou mergulhar nesse rio. Acho que é bom. Então, não estava aquilo como acontecimento importante. Tornou-se, talvez, ou tornou-se um belo de um susto. Essa pergunta também é interessante. O homem, por sua própria vontade e por seus atos, pode fazer com que as coisas que estavam previstas sejam evitadas e vice-versa? Pode. Se este aparente desvio couber na vida que escolheu. E depois, por fazer o bem da forma como deve ser feito, que é o único objetivo da vida, ele pode impedir o mal. Então vocês veem que tudo isso ainda tem essa variante. Se nós, pelos nossas ações, nosso pensamento, nossa força de vontade, nós podemos mudar alguma coisa que esteja prevista? Pode. Só se couber no tipo de vida, na existência que escolhemos. É obviamente que tem coisas que está, vamos dizer assim, prevista por Deus. Aí não está no nosso controle. Tem aquela oraçãozinha que fala, né, que eu possa fazer as coisas que está no meu controle e ter a lucidez de perceber que tem coisa que está fora do meu controle e que Deus me ajude a perceber uma e outra situação. Nem tudo está no nosso controle. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher sua existência, que se tornará assassino. Para a pessoa entender essa pergunta, ela tem que acreditar, sem dúvida nenhuma, na doutrina da reencarnação, que houvemos de viver outras vezes. Eu acredito que ele falou nesse sentido. Você, por uma infelicidade, já assassinou alguém, já tirou uma vida. Você escolhe outra existência. Será que ele pode se tornar um assassino? A resposta é não. Ele sabe que escolhendo uma vida de luta, há chances de que mate um de seus semelhantes, mas ignora se o fará, pois quase sempre há dentro dele uma deliberação antes de cometer o crime. Aí você pergunta, mas se nós temos essa fraqueza espiritual, por que escolher a possibilidade de você ter uma desavença espiritual, moral com alguém a ponto de querer, por alguma atitude dela, tirar a vida dela? Uai, porque nós evoluímos assim, pelo menos hoje nós temos essa condição. A gente só evolui mesmo quando a gente está lá com o revólver na mão e não aperta o gatilho e fala, eu vou deixar passar. Aí você evoluiu. Naquele assunto, tirou nota 10. Você poderia, mas não fez. É bem clara a resposta dele. Entendeu? Ele escolhendo uma vida de luta. Então ele já escolheu. Eu quero estar junto daquele grupo familiar. Há chance de que mate um de seus semelhantes, mas ignora se o fará, pois quase sempre há dentro dele uma deliberação antes de cometer o crime. Existe um espaço de tempo. Por mais que a gente não acredita nisso, tem esse espaço de tempo em que o pensamento, num relâmpago, fala, chega, não vou fazer.
E ele complementa a resposta assim: sabei, portanto, que ninguém é predestinado ao crime, e que todo crime ou qualquer outro ato sempre resulta da vontade e do livre-arbítrio. Ele deixa bem claro que a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio, ele é preponderante e dono da situação. De resto, sempre confundis duas coisas bem distintas que nós temos que aprender hoje aqui: os acontecimentos da vida material e da vida e os atos da vida moral. É independente um do outro. Tem os acontecimentos da nossa vida aqui nesse plano, que chamamos de material, mas tem toda uma vida moral que regula essa vida material. Regula sim, porque tem coisa que você vai passar forçosamente, como ele diz lá. Aí é você que vai ter que medir as consequências dos seus pensamentos e atitude. Mas tem coisa que você decide. É você que decide se você vai ceder ou não, ou se você vai resistir. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais, olha como ele já mudou a pergunta. A pergunta dele já é assim: a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida ainda seria, portanto, o efeito do nosso livre-arbítrio? Entendeu? Como é profunda a pergunta. Ele já falou, eu estou falando da vida material, eu não estou falando da vida moral. Então essa fatalidade que parece presidir aos nossos destinos materiais, ela está nos reafirmando ainda o nosso livre-arbítrio? Tem como nós termos livre-arbítrio, mesmo sabendo que existe fatalidade que vai presidir o nosso destino? A resposta dele, mais uma vez, não é sim nem não. Ele fala: tu mesmo escolheste tua provação. Quanto mais rude ela for, e quanto melhor a suportares, mais te elevará. Então, essa é o nosso educandário, pelo menos por hora. Quando formos espíritos melhores, quando estivermos vivendo num mundo de regeneração, pode ser que tudo isso mude, mas hoje é assim. É você que escolheu as suas provações. Quanto mais rude ela for, e quanto melhor a suportares, mais te elevará. Assim, neste mundo, o número de infortunados ultrapassa em muito o de pessoas felizes, visto que os espíritos procuram, na maioria das vezes, a provação que lhes será mais proveitosa. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Então, nesse estágio que eu estava dizendo a vocês, em que você está lá pronto para escolher as suas provas da nova existência, aonde nós estamos nesse campo da consciência alargada pela própria divindade, nós fazemos escolhas e pronto. Não existe fatalidade nisso, é você que escolheu. E aí a gente percebe, enquanto espírito, nesse momento muito exclusivo de cada um de nós, quanto que é fútil, quanto que é primário estar aqui sem fazer nada, estar aqui só de passagem. Então o espírito, seja ele qual for, ele escolhe sim ter provas para poder aprender, para poder evoluir. Já que eu vou passar lá 70, 80, 100 anos, eu não sei, fazer alguma coisa, né? Trabalhar por mim mesmo. Trabalho pelos outros e trabalho por mim mesmo. Eu vou fazer alguma coisa que me traga evolução espiritual. Porque
se eu estiver aqui só comendo manjar dos deuses e passeando e aproveitando os prazeres da vida, você não vai evoluir, sabe? Você não vai conseguir dividir com aqueles que precisam do seu amparo, da sua ajuda e tal. Você cai naquele pensamento comum, Deus permitiu, então deixa assim. E ele é bem claro aqui. Assim, neste mundo, o número de infortunados ultrapassa em muito o de pessoas felizes. Quer dizer que só tem sofredor aqui? Não. Ele está querendo dizer assim, que todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas tribulações, grande, médio, pequeno, mas tem. E aí, essas pessoas felizes, é muito comum ela entrar numa situação que a gente chama de zona cinza, né? Você não faz nenhuma coisa, nem outra, você vai vivendo e vai pedindo para a existência acabar daquele jeito. Nós somos comodistas, não tem jeito. A gente é fácil. Existem muitos médicos que falam assim, o nosso corpo, que é um organismo vivo, independente de nós espíritos estarmos ocupando, ele quer sempre estar no conforto. As nossas células falam assim, não, deita, está cansado, deita aí, descansa, não vai na academia, não vai correr, deixa, calma. Dizem os médicos, alguns médicos falam isso. Você tem que prestar atenção na sua preguiça. Tomara que de fatalidade a gente tenha algum entendimento a respeito, porque realmente, como eu disse, a palavra fatalidade não é uma palavra vã. Ela acontece. Nós vimos que no momento da morte, nós vimos que a consequência da vida que você escolheu é fatal, porque é a consequência daquilo que você escolheu. Mas não é tudo que é fatal, e nem tudo está predestinado. Tem coisa que a gente pode mudar pela nossa vontade, né, a nossa atitude e atitude mental. Vamos falar mais um pouco, meu Deus, o tempo é curto, a respeito do futuro. Por que o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, ele negligenciaria o presente. Seria dominado pelo pensamento de que se uma coisa deve acontecer, ele não tem mais nada para se preocupar. Ou ao contrário, o medo e até o pânico lhe congelaria as atitudes livres e não proveitosas. O presente para tentar modificar o futuro ou modificar-se moralmente para vivenciar esse futuro é o que nos pertence. Muito sábia a resposta. E é a nossa própria condição espiritual. Se a gente soubesse que vai acontecer gradativamente no amanhã, por assim dizer, a gente cairia nessa armadilha. Eu já sei o que vai acontecer, então não vou fazer isso porque vai acontecer aquilo ali. Então nós não temos ainda essa resistência moral, espiritual e inteligência suficiente para não cair nessa armadilha. Então o futuro fica oculto para o homem. Por que Deus permite às vezes a revelação do futuro, se convém que permaneça oculto ao homem? Ele permite quando esse conhecimento prévio pode facilitar a realização de algo, levando o homem a agir de forma diferente do que faria se não soubesse. Eu acho que eu vou ter que dar um exemplo. Ele permite o conhecimento prévio para facilitar. Um cientista que está pesquisando alguma coisa a respeito de saúde do nosso corpo material. É justo e até bom para a comunidade
que os espíritos sejam divulgadores de alguma coisa que ele precise para chegar ao término daquele estudo. E realizar um medicamento que nos ajude. Bom, é o futuro que está sendo revelado. Você pode ficar sabendo que vai receber uma grande herança. E aí, se você estiver num caminho legal, você vai falar assim, puxa vida, não importa quando isso vai acontecer, mas eu posso ajudar algumas pessoas. Mas infelizmente não é o que normalmente acontece. A gente já começa a desejar a morte do outro, para a gente botar a mão na fortuna e usar, entendeu? Então o conhecimento prévio é uma faca de dois gumes. É bobagem ficar pesquisando sobre isso. Se vier alguma revelação, é que seja natural, que pelo menos parece que você pode fazer um bom uso disso. Como Deus sabe de tudo, qual a necessidade de colocar o homem em aprovação? Kardec sabe apertar bem, né? Como Deus sabe de tudo, qual a necessidade de colocar o homem em provação? Ele sabe se o homem vai ter sucesso ou fracasso nessa prova. Uma vez que não pode mostrar a Deus nada de novo a respeito daquele homem. Qual seria o significado? Por que nós estamos aqui sob provação, se ele já sabe se eu vou ter sucesso ou não? Afinal de contas, qual o significado de tudo isso? Apertou, né? Ele fez uma pergunta. Seria o mesmo que perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado. A provação não tem por objetivo esclarecer a Deus sobre o mérito dos homens, pois ele está lidando com seus filhos, então ele sabe o valor. Pois Deus já sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que ele é livre para fazê-la ou não. Olha que eu sei que eu já estourei o tempo, eu vou acabar. Uma vez que ele tem o livre-arbítrio. Então, Deus, que é perfeito, onipotente, justo, único, ele ainda deixa a responsabilidade do homem tomar a atitude, tanto mental, de pensamento, quanto de atitude física, de fazer ou não. Ora, Eduardo já me tirou. Uma vez que ele é livre para fazer ou não, coloca o homem frente a frente com a tentação do mal, conferindo-lhe todo o mérito de sua resistência, se assim for a sua opção. Ora, ainda que Deus saiba muito bem e de antemão se ele triunfará ou não, ele pode, em sua justiça, ele não pode, em sua justiça, nem punir e nem recompensar por um ato que o homem ainda não tenha praticado. E o exemplo dele é muito forte. Quer dizer que tem um bom aluno. O aluno é bom pra caramba. Você vai graduar ele sem fazer prova? Ou vai dar a prova para ele fazer? Deixa ele passar na prova, né? Deixa ele fazer a prova. Se ele for passar na prova, ele é graduado. Um juiz pode julgar alguém ou condenar alguém sem antes ter o julgamento dele? Seria mais fácil, né, para o juiz, é dele, acho que esse cara é bom. Calma, precisa ser julgado, precisa acontecer alguma coisa. Então, se até Deus espera pela nossa atitude, que é responsabilidade nossa, por que a gente vai tirar essa nossa oportunidade? Quanto mais se reflete sobre as consequências que teria
para o homem o conhecimento do futuro, mais se percebe o quanto a providência foi sábia em ocultá-la. A certeza de um acontecimento feliz iria mergulhá-lo na inatividade. Se o acontecimento é infeliz, no desânimo. Por isso o futuro só é mostrado ao homem como uma meta que ele deve atingir através de seus esforços, mas ainda ignorando as sucessivas experiências pelas quais deve passar para atingi-los. Infelizmente é um assunto longo e eu já extrapolei o tempo em muito. Agradeço demais a paciência de vocês, mas eu vou parar por aqui. Quem sabe a gente tenha outra oportunidade de terminar sobre o resumo teórico das ações do homem se baseando nessa fatalidade e conhecimento do futuro. Convido todos vocês para a gente finalizar a nossa palestra, o pequeno encontro de hoje, agradecendo a Deus, o nosso Pai, Senhor da nossa vida ou de nossas vidas, a Jesus, esse modelo e guia que Deus nos presenteou para que possamos mirar nas atitudes, no ensinamento e no pensamento desse irmão maior que está sempre a olhar por todos nós. Aliás, esse bom amigo recebeu de Deus a aprovação de criar esse planeta que aqui estamos, para cuidar de nós mesmos. Ele nos reconhece como irmãos do caminho. Agradecemos a toda a espiritualidade da casa, que abre seus corações para que todos nós possamos beber essas energias, esses bons pensamentos de revigoramento e de paz. Que possamos todos nós estarmos plenos em nossos pensamentos e sentimentos. Mais uma semana, mais um fim de domingo que seja iluminado e bom para todos. Que assim seja. Graças a Deus.